Meus amigos, Feliz Natal! Não passar em branco porque estamos num feriado tão importante como esse. Muito pelo contrário, para você do De Frente pro Cabral, eu não poderia te deixar um presentaço. E hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, um queridíssimo. Ele, que é uma grande referência em tributário, societário e muitas outras áreas, atua na Grande São Paulo, Campinas e região, além, óbvio, do Brasil inteiro, mas o grande forte começou por aqui para expandir. Casado com a maravilhosa Letícia Pupi, eu já dei agora o spoiler total, né? Músico profissional, professor de inglês. Bom, se eu ficar falando as características desse homem, talvez a gente fique até o Natal de 2025. Então, meu querido, seja muito bem-vindo, Fábio Camargo. Que muito prazer obrigado, Cabral. ter você aqui. Prazer é todo irmão. meu. Obrigado pelo convite. Olá a todos. É uma honra participar desse episódio do podcast. Cabral, obrigado pelo convite, pela calorosa recepção. E realmente tem toda uma trajetória que acho que a gente vai conversar, que me trouxe, né, até o momento atual, né, da advocacia e da área que a gente exerce, né, com tanto afinco, com tanto amor. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, meu irmão. Episódio número 9. Olha aí, número que maravilha. 9, tá voando. Sucesso. Antes da gente começar a parte jurídica, eu gosto de apresentar para o pessoal que está em casa nos assistindo quem é Fábio Camargo. Muito bem. Fábio Camargo é uma pessoa que sempre teve muita ligação com o mundo artístico, com o meio artístico, né? Então, eu sou um amante de cinema, sempre fui amante da música. O meu pai infelizmente, já é falecido, mas o meu pai ele era músico, né? Por hobby, né? Ele era médico, mas também exercia ali como um hobby a atividade artística voltada para a música. Então, desde muito novo, eu sempre tive contato com a música, né? Iniciei o estudo muito jovem, inclusive de tocar na noite mesmo, né? Aos 14 anos, eu precisava da assinatura ali, da autorização da minha mãe para poder tocar na noite, porque eu era menor. Pois é. E assim foi por longos anos, né? Até basicamente pouco antes da pandemia, eu tocava na noite de quinta a domingo, assim, tinha agenda mesmo. E qual instrumento que você... Eu sou baterista. Quando você anda com música, você acaba tocando um pouquinho de tudo, né? Arranha ali outros instrumentos, mas profissionalmente eu toco bateria. E sinto muita falta, né? Devo dizer, hoje não tenho mais tempo, né? O empenho para a advocacia, para a sociedade, que é o escritório que está expandindo, né? Graças a Deus, aí, muito ao nosso suor, ao nosso esforço, me impossibilita hoje de continuar. Nem né? de brincadeira? Tem lá em casa? De vez em quando, não, tem em casa, tá empoeirando ali, mas eu sinto falta. Né? Quem sabe num futuro próximo aí a gente consegue voltar. O Badão, já anota aí pro final do ano a gente fazer aqui no ano que vem uma confraternização com o show da banda do Fábio. Pô, eu tenho certeza que no nosso ecossistema devem ter outros músicos, né? Apareçam, comentem aqui, ó, que instrumento que você vai para acompanhar o Fábio aqui. Badão, você vai do quê? Coquinho, recorreco, triângulo? Eu não me arrisco nas músicas não, cara. Muito bem. E aí, bom, vinha nessa até decidir, né? Fazer a faculdade de chega naquela fase decisiva, né? Que você precisa tomar o rumo ali profissional. E eu até cogitei fazer faculdade de música. O meu pai apoiou, inclusive, né? Falou, olha, vai em frente, se for o seu sonho, né? Persiga, conte comigo. Mas realmente ele ponderando melhor, eu decidi manter a música apenas como um hobby e fazer a faculdade de Direito. Antes disso, no entanto, eu tive um período em que eu consegui, era um desejo inclusive do meu pai, fazer um intercâmbio, né? Fui morar fora do país, já no longínquo ano de 2011, já tem muitos anos isso. E aí eu volto para o país num intervalo de tempo ali que não tinha vestibular, então eu precisei ali durante uns 6 meses fazer alguma atividade. Então, além de tocar na noite, eu fui professor de inglês também. E hoje o inglês muito me ajuda na minha profissão. Tá? Onde que você fez intercâmbio? Eu morei em Sydney, na Austrália. Ah, que legal. Isso. Bacana, a ideia era ficar um ano lá, mas eu acabei estendendo um pouquinho, né? Vai para umas férias, aí você vai conhecer a Tailândia, a Nova Zelândia, né? Porque é moleque, né? Moleque quer se divertir, quer passear. E eu sabia que vinha muito trabalho pela frente também, algo já me dizia. Então eu aproveitei ali para tirar um sabático, para descansar bastante. E aí eu fui dar aula de inglês, eu me virava, né? Então, sempre tive muita proximidade, né, com a língua inglesa, e nesse período eu fui dar aula, e hoje, como eu vinha dizendo, muito me ajuda na profissão, né? Então, assim, nós atendemos muitas empresas que são atuantes ou reportam para empresas, né, para as matrizes no exterior. Então, muito do nosso trabalho, a gente fala, é bicolunado. Então, assim, tudo que eu faço em português aqui, eu replico em inglês na outra coluna. Especialmente no consultivo. É natural que contencioso não, né? Porque a gente acaba falando de processos judiciais que tramitam aqui em território nacional. Mas muito do trabalho consultivo ainda exige, ainda requer essa proficiência na língua inglesa, que eu devo dizer é um plus que nós temos aqui, né? É um diferencial que o PCA, o meu escritório é o Pupi e Camargo Advogados. Então, é um diferencial e que nós também podemos apresentar para os nossos clientes. É fundamental hoje, para quem quer trabalhar com grandes empresas,
falar o inglês, principalmente quando é na Pois parte é. consultiva, né? Não tem muito como escapar. Pois é, Cabral, assim, já de repente até adentrando um pouco no aspecto mais da minha trajetória profissional em si, depois que eu entro na faculdade, eu começo a procurar estágio, né? Até que no segundo ano eu me deparo com um programa de trainee que estava aberto. Os programas de trainee costumavam ser mais atrativos, né? Na nossa época era uma coisa maravilhosa, era até né? bem Nossa, concorrido, é. né? E aí eu vejo lá que tinha uma empresa... Foi aí que eu já comecei a me aproximar do direito tributário, que até então era um bicho de 7 cabeças. Imagina, no início de faculdade... Continua sendo. Continua sendo para muitos, né, Cabral? Até então era briga entre penal e civil, ali no início do curso, né, da graduação. De repente eu vejo ali, foi até minha mãe que mencionou, olha, filho, descobri aqui que tem um processo seletivo para um programa de trainee aberto numa empresa chamada PwC, que é a Price. A Price. Né? Que foi ali que eu iniciei a minha carreira no consultivo. A Price não é um escritório de advocacia, é uma empresa limitada, portanto você não pode advogar, você pode prestar consultoria. E eu, já dando um spoiler aqui também, eu queria advogar. Sempre tive esse perfil, essa vocação, esse tiro para advocacia, mas foi uma importante escola, tá, Cabral? Uhum. Foi uma importante escola. E numa dessa eu prestei, sem saber muito bem o que ia acontecer. Mas o fato curioso aqui é que no segundo ano de faculdade, a gente ainda não tem o direito tributário na faculdade. Nada, zero, Não tem ainda né? essa cadeira na faculdade. Então, o que me colocou dentro da PwC foi justamente o inglês. Tá? Era o diferencial, porque eles notavam ali uma dificuldade muito grande em encontrar jovens, né? Talvez o pessoal ali mais velho, que já tenha tido contato. Ok, mas pelo menos a época, isso foi 2013 talvez, a época era uma dificuldade muito grande. Então, em que pese, e aquilo que você sempre fala, né, Cabral? Você contrata o caráter, você contrata alguma skill específica. Aquilo que é muito mais do dia a dia, do trabalho, você desenvolve, né? Então, realmente, ali eu acho que, embora com uma idade mais jovem, eu sempre tive um perfil ali bem comunicativo, né? Bem extrovertido até mesmo. Então, acho que se somou ao fato de eu ter esse diferencial que era também a proficiência da língua inglesa e entro na PwC, né? Já ainda muito novo, mas já com muita vontade de trabalhar. Eu sempre trabalhei muito. Foi a primeira Big Four que você passou? Foi a Passou primeira... por alguma outra? Não, Big Four foi a única. Eu fui para depois daquilo que a gente chama de Big Law. Mas não foi traumático. Né? Se não foi traumático, olha... Porque eu tenho amigos que passaram pelas essas Big Four e é paulada, né, cara? Eu costumo dizer, de forma muito sóbria, que eu trabalhava, nessa época, em um ambiente que não me agradava. Entendi. Então, eu não estou aqui para criticar a Big Four, não. questão de perfil, mas realmente, trabalha-se longas horas, tá? Principalmente naquelas épocas de alta demanda, eles chamavam de busy season, que é a época de preenchimento e transmissão da obrigação acessória do contribuinte. A gente atendia majoritariamente contribuintes pessoas jurídicas, né? Atualmente é a ECF, que é a Escrituração Contábil e Fiscal. Então, trabalhava, assim, de virar à noite, de trabalhar de final de semana. Não tinha como fugir dessa parte, né? Então, assim, eu falo que eu trabalhava em um ambiente que não me agradava porque eu não tinha um perfil aderente àquilo. Mas onde, em contrapartida, eu aprendi muito e fiz grandes amigos. Foi uma escola. Foi uma escola para mim, Tudo PwC. tem um lado positivo, se a gente parar Sem pra dúvida, pensar, né? certamente. Nem que seja, não tô falando que é esse caso, mas nem que seja, a gente aprendeu o que não fazer em determinadas situações. Perfeitamente. Né? A gente espelha e por ali segue. Nossa, deixa eu só fazer um adendo aqui importante em relação a isso. A casa é sua, meu O irmão. atendimento aos clientes, muitas vezes você era alocado nos clientes. Você ia para campo, como a gente falava, né? Então é muito comum. Eu atendia, por exemplo, vou mencionar aqui uma instituição financeira, tá? Não, eu atendi o Itaú. Eu ficava por 2, 3 semanas alocado no Itaú, tá? Só quase como um funcionário isso, deles, exatamente. né? Porém, quando a gente está lá, ainda que eu trabalhasse na parte de direito tributário, que o pessoal chamava de tax, a gente fazia um trabalho de apoio à auditoria. E a gente bem sabe que os auditores não são sempre muito bem recebidos dentro das empresas, porque parte-se de um pressuposto que você vai apontar falhas ali nos trabalhos deles. Então, assim, o que eu notei até, e o gancho foi esse, né? O que não fazer. Era um trabalho muito direcionado ali aos números, aquele trabalho de auditoria. Então, assim, muitas vezes faltava baixar a tela do computador e olhar no olho do cliente, tá? É isso que a gente não via ali no dia a dia. Dentre outros fatores, esse era um dos que não me agradava muito. O fato de também não poder advogar, talvez fosse o principal deles. Mas realmente era uma dinâmica de trabalho, assim, eu costumo brincar, né? A gente entrava de cabeça baixa, o pessoal colocava você na última sala, escura, sem ar-condicionado, o Wi-Fi mal pegava lá direito e você ainda estava tomando cafezinho gelado, porque você, né, realmente não era ali o prestador de serviços mais bem-quisto. Exatamente, era isso que eu ia falar. Não era uma figura que eles queriam ter por lá. Não era. Me lembrou agora a cena do filme do Lobo de Wall Street. Que o cara vai lá fazer a auditoria, né, da polícia, sei lá, do Ministério Público deles. Mas lá fizeram o contrário, colocaram ele numa sala com ar-condicionado torando, né? O cara ainda perguntou, é sempre frio, assim? Tudo para deixar
achar incômodo, né? Mas é lógico, a gente leva aqui pro extremo, né? Pra ilustrar apenas, mas... Cabral, o que eu aprendi lá não tá escrito. Foi uma escola pra mim, né? Foi uma escola... Dessa parte aí da Big Four que você passou, qual que você acha ali na Price? O que você mais tirou de assim, isso daqui é bom pra caramba e eu vou levar pra minha vida isso daqui? Que você aplica hoje no seu escritório? É uma excelente pergunta. Eu vou mencionar 2 fatos, tá? Um que Claro. me marcou muito e outro que é o que eu mais aplico no escritório. Inicialmente, o que me marcou. Eles investiam muito, investem até hoje, naquilo que eles chamam de educação executiva. Tá? Naquilo que eles chamam de educação executiva. Então, muitas vezes você tinha sua programação travada durante uma semana de trabalho e você não ficava alocado em cliente. Você não trabalhava para nenhum cliente, você ficava em treinamento. Eram treinamentos técnicos de direito tributário, de contabilidade, eram treinamentos hiper profundos, tá? Realmente eram muito bons. E você não estava gerando nenhum tipo de receita para a empresa. Eles estavam, pelo contrário, gastando dinheiro com você. Exatamente. E aí, uma vez eu pergunto para o Rafael Alvim, que é um sócio, que era da PwC do Rio, um querido, enfim, até hoje a gente mantém um contato. Falei, poxa, Alvim, e o que acontece se você investir tanto na educação executiva e esse profissional sair? E ele me devolve a seguinte resposta. Fábio, o que acontece se eu não investir e esse profissional ficar? Isso me marcou pra caramba. E aí o próprio Alvim já traz uma velha máxima que ele falava, por quê, né? Vamos lá, gente, agora a gente precisa ser muito franco. Não se pagam bons salários em Big Four. Essa realidade muda para Big Law, que são os grandes escritórios de advocacia, especialmente aqui em São Paulo. Tive experiência também de passagem em alguns deles, vamos chegar lá. Mas a realidade, em termos de contraprestação ali de salário de Big Four, não é muito boa mesmo. E aí o próprio Alvim falava, a gente treina essa galera, mas a gente sabe que a gente tem uma evasão para o mercado. Que ele falava que as empresas iam pescar em aquário. Era fácil. Profissionais hipercapacitados, tá? Mega preparados, atualizados, porque a legislação é orgânica, a jurisprudência é orgânica. E a gente estava sempre atualizado, né? Então ele falava que o pessoal era fácil pescar em aquário. O segundo ponto que muito me marcou, Cabral, é o seguinte. Enquanto prestadores de serviços, a PwC está presente em mais de 150 países e existe há mais de 100 anos, né? Então tem um prestígio, tem um renome. A gente atendia empresas dos mais diversos segmentos. E é isso que eu consigo imprimir hoje no meu trabalho enquanto sócio, tá, do meu escritório. Um dia você está lidando com empresa de combustíveis. No outro dia você está numa empresa que é contribuinte de IPI, que faz somente a parte de industrialização de materiais. No outro dia você está numa instituição financeira. No outro dia numa empresa, na Embraer, que faz aviões. Então você consegue ter uma interface muito grande com várias áreas, né? Então clientes atuantes nos mais diversos segmentos de mercado. Isso é muito importante, porque você cria repertório. Então, realmente foi um ponto aí que me marcou bastante. Esse skill de repertório só quando passa na pele mesmo. Não tem como você adquirir antes de ir para o campo de batalha. Cara, né? você se torna especialista em drone e em medicamentos que estão no monofásico, do PIS e da COFINS, sabe? Então, realmente é uma experiência muito rica. Que bacana, que bacana. E aí, depois da Big Four, para onde você foi? Pois é, eu sempre quis advogar, como mencionei agora há pouco, né? Eu adquiri uma bagagem de direito material que... Assim, eu me arrisco a dizer que quem não trabalha em Big Four não adquire. Não é melhor, não é pior, mas você sai ali, inclusive, o linguajar de quem foi ex-PwC, ex-Big Four, é até muito, né, fácil de ser identificado. Então, eu não notava muito um gap, embora seja complicado falar isso, porque a gente está sempre em desenvolvimento, o estudo é constante. Atualmente, eu estudo, né, a gente fala que é on the job, né, que é enquanto trabalha, mas a gente estuda diariamente. O que eu quero dizer é, o meu desenvolvimento de direito material tributário, já estava basicamente preparado para eu começar a advogar. Foi muito forte. Porém, eu não sabia nada de processo. Porque eu só tinha feito ali, desde o segundo ano, o consultivo. Né? Eu nunca tinha feito nada do contencioso. Desejando advogar, que eu fui fazer, já uma vez já formado, né? Que eu fui fazer a minha pós-graduação em processo civil. Durante a faculdade inteira, você ficou na... Fiquei na PwC. Durante a faculdade inteira. Inclusive, a minha OAB, lá atrás, já tem muito tempo isso, a segunda fase, né? Que é a prova específica. Foi em direito tributário. Ah, isso é loucura. Foi em direito tributário. E foi uma fase dura ainda, porque entre a minha aprovação na primeira fase e a data da prova da segunda fase, ocorreu o falecimento do meu pai. Meu pai veio a óbito, ele tinha um câncer, já estava ali, né, enfim, na UTI. E eu passo na primeira fase, levo a notícia para ele, embora ele ainda estivesse lá na UTI. E na data da segunda fase, né, da prova, eu passei antes no cemitério ali para fazer uma oração, enfim, mas não é para falar de assunto baixo astral, mas tudo isso me trouxe um combustível ali adicional para permanecer estudando, né, para ir em frente. Mas sim, a OAB eu prestei acho que no 9º semestre ainda da faculdade, tudo correu bem, dentro ali das possibilidades, querendo ou não, é uma invertida que você toma da vida, Claro. né, Cabral? É bem duro. Mas me formo ainda trabalhando para a PwC. E aí, então, logo eu me formo, eu vou para... Foi já logo em seguida, né? Para pós em direito tributário e começo a advogar. Olha que curioso.
Isso destaca a importância de você manter as portas abertas por onde você passa. O primeiro escritório por qual eu advoguei foi... A época chamava LBH, né? Tem essa dança das cadeiras de sócios, né? Mas a época chamava LBH. Era o escritório de advocacia da Price. Tá? Era o braço jurídico da PwC. Inclusive, ficava no mesmo prédio, só não pode ficar no mesmo andar, né? Por uma questão de limitação da OAB, etc. Mas ficava até no mesmo prédio. Eu cruzava com os sócios nos elevadores. Então, assim, eu saio da PwC quando eu peço o desligamento e eu já manifesto o meu desejo de advogar. Poxa, se eles têm um escritório... Que, lembrando, a PwC, por ser uma limitada, não pode advogar. Então, precisava de uma sociedade de advogados. E eu vou para esse escritório, onde eu permaneço por... acho que 4 anos, talvez ali, mais ou menos, até isso tudo em Campinas, né, no interior, que é a minha cidade, onde eu me formei, até eu vir aqui para São Paulo, e aí sim eu começo a entrar no universo das Big Law, que é uma outra doideira, porém, com outro tempero ali, que é em relação à remuneração. Tá? Bônus muito mais agressivos, a remuneração muito mais interessante, Mas bônus... cobranças mais altas também. Absurdamente mais altas. Selva de pedra engole. Bônus de 9 salários por ano, mas ao mesmo tempo, na sexta-feira de carnaval, 23h30, você tá lá com 28 agravos de instrumento ainda para protocolar. É nesse nível. E aí eu vou pro Bichara Advogados, que é uma banca bem reconhecida também. Enorme. Né? Eles são originalmente do Rio de Janeiro, mas com uma presença fortíssima aqui em São Paulo e no Brasil todo. No Bichara eu fico por 6 meses, até também pedi o desligamento por uma questão ali, enfim, definitivamente não convém mencionar, né, nesse episódio. E aí, em ato seguinte, eu vou para o Matos Filho, que foi onde o jogo mudou para mim. Realmente todas as credenciais que eu tenho hoje enquanto advogado tributarista decorrem, né, dessa passagem que eu tive, uma somatória, né, de todos esses ambientes, mas em especial, né, os clientes até me reconhecem positivamente e mais do que isso, né, trazem os casos para o PCA sabendo que tem ali uma expertise relevante por trás, por conta de PwC e do Matos Filho, que hoje eu falo com tranquilidade, talvez seja o maior escritório de direito tributário da América Latina. Né? Se não for é um top 3 ali, facilmente. Não tem muita discussão em relação a isso. E aí no Matos Filho eu fiz grandes amigos também e trabalhei... Tem algum lugar que você não fez grandes amigos? Você é o cara mais querido que a gente tem na mentoria, na nossa turma, eu prefiro acreditar que sempre foi assim, né, Sempre foi um cara de sorriso fácil trato, não tem como não ser. Mas, cara, que pauleira, hein? Quer dizer, para se tornar o Fábio hoje especialista que domina todos esses tipos de assunto, teve que pelejar muito. Eu costumo dizer até para Letícia, que é minha esposa e sócia hoje, que eu não sei se por sorte ou por azar, mas eu sempre trabalhei em lugares que demandavam muito, que exigiam muito, né? Eu sempre acho que é sorte, porque forja o caráter. Mas aí, assim, nessa época você se tornava aquele amigo antissocial. Paciência. Fábio, jantar aqui em casa na sexta-feira às 21 horas. 21 horas está começando o trabalho. Horário razoável para um jantar, vai quebrar. Mas é um horário razoável para um jantar. O quê? 21 horas eu estava revisando ainda. Tava começando a fase de protocolo. Era né? duro. Mas aí, fechando todo esse ciclo, eu costumo sempre fazer uma analogia, né? Você vai lá na cozinha e já vê como que o chefe monta o prato. É lógico que isso, de modo algum, é para desprestigiar o trabalho deles, porque os caras são monstruosos mesmo e são referência e devem ser, permanecerão sendo, mas realmente tendo tido essa bagagem, nessas horas de voo, como diz o meu sogro, esse sereno nas costas, isso me oportunizou hoje poder vender os trabalhos e atender as empresas que a gente atende hoje, com muita experiência. Isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque muitas pessoas ficam travadas, eu sinto isso com muitos alunos que eu tive, muitos amigos que eu converso, ficam travadas naquela questão assim, não, pô, hoje eu sou tudo que eu sou por conta de tal lugar, e aí eu não posso sair. Gente, tudo é fase. Do mesmo jeito que o lugar foi muito bom para você, você também foi muito bom para o lugar. Você também se dedicou, porque se você não dedicasse tanto assim, você não teria aprendido metade das coisas que você aprendeu lá. Certamente. Você não teria evoluído tanto que você evoluiu. Então, assim, eu acho que é como Alvin que falou, né? Eu achei genial isso daí. Anotou, Badão, isso daí? Anotei, tá essa foi aqui. Boa, porque olha... Essa foi boa. Cara... Bom, aí hoje a gente não bate de frente com esses caras, porque são outros, né, segmentos. Mas eu sempre brinco, né? Até para não fazer menção ao Matos Filho, um outro grande escritório que é o Piero Neto, eu falo, olha... a gente não é o Piero Neto, mas o Piero Neto um dia foi a gente, né? Então vamos pra frente. O nosso escritório é uma empresa, afinal de contas. E tem sol para todo mundo, né? Poxa, sem Dá dúvidas. para todo mundo aproveitar isso daí. O importante é a gente não ficar nadando no mar vermelho. Pois é, entender Cabral. onde tem o nosso espaço e começar a crescer ali até virar o tubarão daquela área. Com toda certeza. E se vocês estão num caminho muito grande, muito legal, você e a Letícia, dá para ver a evolução e é muito bacana acompanhar isso, dá muito gosto de ver. Que bom. Então, até já falando isso daí, vocês têm que entender que vocês são exemplos e referência para muita gente. Bacana. Então, parabéns, não é só bagagem que vocês têm.
Vocês conseguem transmitir e ajudar muita gente. Isso é muito legal. E aí, falando em ajuda, eu fiquei sabendo que você deu uma palestra na OAB. Me conta como foi isso daí. Pois é, foi bem interessante, né? A gente tá... Antes de entrar nesse tema, eu preciso fazer um destaque, né, Claro. Cabral? Muito do que nós absorvemos, aprendemos aqui nesse ambiente da Cabral Academy foi que fez o nosso jogo virar. Tá? Até conhecer o Marcelo Cabral, e toda a sua equipe, e até iniciarmos efetivamente a mentoria, nós tínhamos ainda uma visão muito restritiva da advocacia, né? Eu preciso ser aquele advogado hiper especialista, mas eu preciso esperar o cliente aparecer aqui na porta do meu escritório. Com a Cabral Academy, a gente passou a ter todo um outro entendimento, mudou o nosso jogo. E quando eu digo mudou o jogo, pessoal, até se tiver outros advogados que são empreendedores aqui nos acompanhando, mudou o jogo em relação ao faturamento. Eu preciso ter receita financeira com o escritório, eu preciso parar de patinar com o escritório. O escritório tem que dar resultado, né? Então, realmente, depois que nós passamos a absorver todo o valiosíssimo conhecimento que o Cabral e a equipe passam para a gente, é que esse jogo mudou, né? Bacana Mas em demais. relação a isso, feito esse introito, né? Em relação à sua pergunta, Cabral, qual que foi mesmo? Repete aí pra gente, por favor. Eu queria saber, na verdade, como você fez uma palestra própria para ajudar as pessoas. Que eu estava falando de ajudar, e você é um cara no nosso grupo que ajuda todo mundo. Tanto você como a Letícia, dá para perceber que é genuíno isso. Alguém pergunta, se vocês estão online ali, vocês sabem, ou vocês têm, nem que seja uma ideia do assunto, quando vocês não sabem profundamente, você fala, ó, já ouvi dizer que é por aqui. Dá uma olhadinha para esse lado. E muita gente eu vejo que não é tão apta assim. Não no nosso grupo, a gente deu muita sorte nesse primeiro grupo, é todo mundo muito colaborativo. Sim. Mas outros advogados não têm essa questão de querer ajudar só por ajudar. E você deu uma palestra gratuita na OAB, você foi convidado e foi uma senhora palestra. Como que foi? O retorno foi muito positivo. E agora eu me recordo do porquê que eu fiz essa consideração. Cabral, talvez 2 anos atrás eu não tivesse me colocado à disposição para falar para outros advogados. Porém, porque afinal de contas, se eu estou falando para outros advogados, inclusive colegas tributaristas, a probabilidade de eu ter um contrato fechado ali é remota. No máximo uma parceria, né, de alguém que tem um cliente que atua, que tem um cliente que tem uma demanda de uma área na que esse colega não atua, mas que ele sabe que eu atuo. Mas até chegar nisso demora muito. Agora, a gente começa a precisar também gerar ali uma certa autoridade. Então, por um lado, aqui eu vou ser muito franco. Sim, é por conta desse meu perfil, de estar sempre à disposição, né, de ter essa proatividade. Mas, por outro lado, também foi porque eu precisei ali entender que, poxa, se eu estou falando para um público ali, ouvinte, que vai se lembrar de mim amanhã depois, ainda que seja para essa parceria. Eu estou falando para eu gerar um conteúdo para mim, tá? Que seja para a gente se valer aí das redes sociais, afinal de contas, atualmente a OAB mesmo já nos permite. Ainda temos um estreito caminho, mas já existe uma regulamentação para isso. Então é para gerar um conteúdo, é para fazer um corte, e numa dessas você começa a criar o quê? Autoridade. Então eu vou colocar ali numa rede social, mas depois um empresário, que é um cliente, e no escritório nós atendemos majoritariamente contribuintes, pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas. E pessoas se comunicam com pessoas. Sim. Pessoas estão nas redes sociais. Então, foi muito disso, tá? Uma mentalidade que veio da mentoria que eu falei, opa, quando eu recebo o convite da doutora Juliana, uma querida amiga também, para falar na OAB, olha que interessante. Ela falou assim, Fábio, eu quero que você dê uma exposição aqui sobre elaboração de propostas e fixação de honorários. O Fábio, de 2 anos antes, teria ficado até chateado. Pô, eu quero ir lá para falar de tributos em espécie. Sabe? Eu quero ir lá para falar de CID remessas. E veio num momento muito oportuno, que era justamente o momento de colocar em prática tudo aquilo que a gente vinha aprendendo na mentoria. E olha que tema maravilhoso. Olha como está intimamente relacionado. O quanto de advogado você ajuda fazendo isso? Porque quem aqui está assistindo que é advogado, que está começando, não passou um perrengue para fazer uma propostinha. E assim, a gente tem uma questão do êxito no tributário, né? Quando você lida com grandes valores, X% de muito é muito. E geralmente o cliente quer colocar um teto ali, um cap, ou quer fazer uma alíquota que seja progressiva no êxito dele, mas regressiva nos honorários de êxito do advogado. Então, tudo isso é casuístico e a gente vai aprendendo, né? À medida em que a gente vai tendo essa experiência. E ter tido a oportunidade de dividir isso com outros colegas foi muito valioso, né? E aí, de novo, eu fiz por um lado, porque eu sou mesmo essa pessoa, gosto de contribuir, mas por outro lado, eu preciso entender que, poxa, eu quero mostrar isso até para poder demonstrar essa autoridade. O cara está palestrando numa subseção da OAB aqui no município de São Paulo, de direito tributário. Então, foi um convite muito oportuno, né? E realmente a palestra, pelo menos o que eu ouvi, quem queria falar mal não chegou até mim. Fiquem à vontade, mas o feedback foi hiper positivo, Cabral. Foi bem bacana. Duvido que tenha falado mal pelo conteúdo, pelo jeito, a reação do pessoal lá. Não, eu fiquei muito feliz. Foi uma grande felicidade. E aí você vê como a coisa vai mudando, né? Aquele Fábio que começou lá na Price, que tinha que ir com o documento na mão para o cliente, que tinha que ir até o cliente para sentar numa mesa e receber uma pilha de documento.
Hoje tem um escritório junto com a esposa, que também é uma advogada incrível. Incrível. Inclusive, assina aqui para você não perder, porque ela vem muito em breve. Então, assina para não perder. Vocês têm hoje tecnologia implementada no escritório de ponta para conseguir atender esses clientes. Porque também, quanto maior o cliente, maior a responsabilidade. Com toda certeza. Independente se é pessoa física ou jurídica. Mas, quais são as ferramentas que vocês usam hoje no escritório? Cabral, começa do mais básico, e isso a gente também aprendeu muito com você, né? Eu imagino que você faça essa pergunta, porque a gente também não teve oportunidade, né, após essa fase de implementação, de conversar no detalhe, mas muito desse aprendizado também vem do grande Cabral. Começa do mais básico ao mais complexo, tá? E o mais básico começa com o acolhimento do cliente, tá? E a experiência que esse cliente vai ter no seu escritório, tá? Então, falando de tecnologia, falando do uso de ferramentas, um exemplo muito simples é a utilização do ZapSign, né? Então, assim, o advogado ele precisa de uma procuração assinada. O advogado precisa de um contrato de prestação de serviços advocatícios assinado. Até então, existia a necessidade desse cliente imprimir. Se esse cliente é uma pessoa física, possivelmente ele não tem uma impressora em casa. Ele vai ter que pegar o carro e ir numa lotérica, numa lan house, numa gráfica. Numa dessa, além de você reduzir a experiência do cliente, tá? Aquele encantamento, como vocês bem falam, você está dando espaço para esse cliente desistir, né? Então, você imagina que um cara já mais senhor, eu vou fazer uma ação de isenção de imposto de renda, retido na fonte, né, da pessoa física, para o caso dos aposentados que possuem moléstia grave, que é uma das teses que a gente maneja lá no escritório. Até, assim, a gente vende processos que dão resultado, que reduzem carga tributária, que trazem proveito econômico para os nossos clientes e, portanto, para os contribuintes. Agora, se é um cara que já está mais ou menos ali, ele liga para o filho fala, não, mas não vai fazer esse processo, não vai mexer com essas coisas de justiça, você já perde um cliente. Lógico que não é só por isso, mas é também por isso. E o advogado precisa falar sobre isso, né? Mas acredito que o ponto central ali seja, de fato, a experiência do cliente. Então, uma assinatura aí, uma ferramenta inspira mais seriedade, inspira mais credibilidade, né? Outro ponto, ferramentas que facilitam parcelamentos e pagamentos, tá? Isso reduz a sua taxa de inadimplemento. Aqui é o Fábio empresário falando, né? Eu tenho que tirar o chapéu do advogado, que eu ainda sou ali o ponto de referencial técnico do escritório, e adoro. Eu sou apaixonado pelo processo civil, estudo pra caramba, né? Me desenvolvo. Mas hoje eu sou empresário também. E aí eu coloco o chapéu do empresário. Então, assim, inadimplemento é um problema que assola o empresário, né? Oferecer para o cliente um conforto maior ali para um pagamento de forma parcelada no cartão de crédito. Então, existem também ferramentas para isso. Até lá na outra ponta, Cabral, é que a gente tem as ferramentas propriamente para a implementação dos serviços de recuperação de crédito, tá? De análise ali de obrigações acessórias. Então, a gente tem muitas obrigações. Não vamos ficar falando aqui de termos técnicos, né? Mas uma EFD contribuições, tá? Um SPED fiscal, esse tipo de coisa. Já tem ferramentas que nos possibilitam ganhar alguns dias de trabalho fora um alto grau de assertividade, quer dizer, reduz aquele espaço para erro humano, e você consegue otimizar, portanto, não só o horário, o serviço, ali, o teu entregável, como também você consegue entregar algo mais rápido para o cliente, né, e com maior alto grau de assertividade. Essa questão do ZapSign que você falou foi muito legal. Eles não me patrocinam, mas eu recomendo para todo mundo, de verdade, porque teve um pulo do gato que a gente pegou lá no escritório que potencializou com o comercial absurdamente. Antigamente, a gente mandava o contrato e falava para o cliente, tá aqui o link, é só você assinar. Então, vou deixar um ouro aqui para quem está usando o ZapSign. Olha aí, eu vou pegar essa também. Você manda você assinou, você preparou o seu contrato, manda o link do ZapSign para o seu cliente e já acompanha ele na assinatura. Então, fala assim, você pode, por favor, abrir o link aí, porque eu vou te acompanhar caso tenha alguma dificuldade. Você está na emoção, você está no calor, o cara quer contratar, facilita ele fazer essa assinatura, gente. Perfeito. Não deixe esfriar o negócio. Lembra que a venda é feita na emoção. Então, muitas vezes, quando você envia para o cara ver à noite, ver depois, por mais fácil que seja, pode esfriar o negócio. Isso mudou o jogo do escritório, tá? Excelente dica, Cabral. Perfeito. Então, deixa essa dica aí para todo mundo que está acompanhando. Façam esse acompanhamento bem de perto, que muda o jogo. Vocês vão ver com uma porcentagem de contratos fechados, principalmente para quem trabalha com volume, muda. Muda. Bom, muito bom. Então, não, legal demais, demais, demais. E qual seria o próximo passo para o escritório? O que você almeja, assim, próximo objetivo? Seja de tecnologia, de... Legal, Cabral. A gente está em plena expansão, né? Esse ano, eu era uma sociedade unipessoal até o início do ano, e eu estava procurando uma sócia, um sócio, né? Até chegamos a conversar com alguns colegas, até eu perceber que eu tinha minha sócia dentro de casa, Nossa, né? quem você conversou e não aceitou deve estar mordendo as costas. Ali na ocasião foi um pouco o inverso, eu senti que não tinha dado muito fit, né? Então eu deixei ele congelado, até de fato eu perceber que a Letícia ia ser a minha sócia.
E aí o escritório aumenta, a gente vai para uma sala maior, a gente teve contratações, aliás, estamos contratando também advogados. Temos uma presença em São Paulo, em São José dos Campos, que é um polo, né, Cabral? Uma baita cidade. E também em Campinas, fora, né, uma possibilidade de atuação em todo o Brasil. Então, os passos dados esse ano foram em relação a contratações e a receita, né? O escritório estipulou metas e as atingiu. Ótimo. Batemos metas, estamos com metas mais arrojadas para o ano que vem. E já fazemos uso de uma outra uma ferramenta de tecnologia, que é uma plataforma de documentos jurídicos, né? Então, muitas das demandas mais simples, é importante destacar aqui os mais simples, porque há prazos que até hoje eu pessoalmente sento para fazer por opção, né? Aqueles prazos mais complexos, sou eu que puxo ali, como a gente fala, a responsabilidade. Mas nós já temos uma ferramenta também que é de documentos jurídicos, então você usa ali a ordem de serviço, isso te possibilita atender. Então, eu preciso de uma demanda em direito minerário, eu preciso de uma demanda... Nossa. Eu tenho advogados, ainda que sem o vínculo, né, empregatício, que também reduz até a exposição, trabalhista, etc. Bom demais. Então, é uma outra ferramenta. Nós temos o objetivo aí de intensificar as contratações com eles no ano que vem, permanecer contratando pessoas mesmo. Pode falar a ferramenta, pessoal, Né? não tem problema. O nome da ferramenta é Free Law, é um pessoal de Belo Horizonte, recomendamos, tá? É muito boa mesmo e ajuda muito, né, no dia a dia ali dos trabalhos do Aô, advogado. BH. BH Terra Boa. Boa demais. Todo mineiro que a gente conversa é boa gente, né, Cabral? A gente gosta muito. Enfim, continuar, né, expandindo, continuar colocando meta e batendo, esmirilhando as metas. Realmente isso. a gente está com esse enfoque, né, mas o ano que vem, acho que vem muita contratação, muita possibilidade, né, de vagas abertas no PCA. E aí no PCA a gente tem, né, só para a gente também deixar bastante claro, além da área empresarial, que a gente faz o tributário e o societário, nós atendemos também pessoas físicas. E a Letícia, que é minha esposa e sócia, faz direito de família e sucessões. Tá, aliás, voando, né, na produção de conteúdos em rede social. Vamos fazer o seguinte, ó. Se esse vídeo aqui bater 1000 visualizações, eu vou trazer a Letícia. Então, compartilha aí. Compartilha para chegar. E vale a pena, viu? Ela tem muito a Não, contribuir. tem muito. Imagina um bate-papo com Pois ela, vai é. ser incrível. Mas aí o escritório também tem outras áreas, né? Então a gente tem núcleo dedicado para CDC, que é direito do consumidor, atendemos algumas demandas de direito do consumidor. E a ideia, portanto, é continuar em plena expansão, né? A gente está com muita energia aí para pôr no crescimento do escritório. Quando a gente fala de tributário, ainda mais tratando com um cara tão elegante como você, a gente sempre imagina empresas gigantescas com aqueles problemas bizarros, que número para todo lado. E você me falou que você no tributário também atende pessoa física. Consegue dar algum exemplo para a gente? De um caso que alguém pode ter em casa aí e não sabe, Pois talvez? Eu mencionei agora há pouco a isenção do IR, né, para casos de moléstia grave. É algo que a gente faz. Como que funciona isso? Explica. Imagina pro que você pessoal. é aposentado, certo? Você tem uma retenção do imposto de renda na fonte, tá? Portanto, sobre o seu provento de aposentadoria, o próprio fisco já retém na fonte. Fica mais fácil, né? De fiscalizar, de já deixar ali retido. No entanto, existe uma lei isentiva, tá? Uma lei antiga, que... qual que é o racional do legislador por detrás desta lei? Bom, a pessoa, quando ela é portadora de uma moléstia grave, e essas moléstias graves estão no rol da lei, tá? São algumas específicas, depois a gente pode mencionar aqui alguns exemplos. É taxativo. É taxativo, É taxativo, às vezes, como a gente fala, é taxativo na horizontal e exemplificativo na vertical, aquele papo de tributarista. Então, por exemplo, já dando aqui o exemplo, cegueira. Tá? Cegueira é um caso que você pode, se for aposentado, você pode gozar de uma isenção do imposto de renda e vai ser retirado esse imposto que é o famoso, aquela rúbrica do IRFF, né? Imposto retido na fonte. A lei menciona cegueira. Foi muito boa a sua pergunta, tá, Cabral? Se é taxativo, então é só cegueira. Porém, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, para casos de cegueira monocular, ou seja, de apenas um olho, se aplica a norma. Então, eu não preciso ser deficiente dos dois olhos, né? Posso ter prejudicado apenas uma visão. A lei se aplica a mim, se estende, portanto, né? Uma interpretação ali por extensão. Na prática, o que acontece? Se eu sou aposentado, tenho uma dessas doenças, tá? Então, por exemplo, fala assim, alienação mental na lei. Qual que é a alienação mental? É o caso típico do Alzheimer. A pessoa que não consegue mais discernir, que não discerne mais. Eu consigo, mediante o ajuizamento de uma ação, tá? Eu consigo um efeito pró-futuro, quer dizer, dali para frente, pró-futuro, dali para frente, o fisco federal não pode mais reter o meu imposto na fonte, portanto, eu vou ter ad eternum ali esse benefício, como eu também consigo um efeito benéfico que é retroativo. Eu vou conseguir retroagir
pelos últimos 5 anos, tá? Porque aí a gente fala, né, do prazo prescricional de natureza tributária, que são 60 meses. Então, apenas para deixar claro, eu entro com a ação, é reconhecido o meu direito, eu consigo, dali para frente, parar de pagar esse imposto, porque é uma norma isentiva, eu vou ser isento desse imposto, bem como eu consigo retroceder pelos últimos 5 anos e pegar dinheiro na conta, é uma repetição de indébito, né? Então, assim, eu paguei um tributo indevidamente maior. Portanto, eu consigo, né, recuperar esses últimos 5 anos. Se me permite, Cabral, não sei como estamos de tempo, Aqui a tem casa um é sua. caso hiper emblemático do escritório. Que legal, Até traga para nós, por favor. eu estive aqui num podcast também com a Priscila Rigonati, que é uma grande colega tributarista, né? Aliás, uma exímia Ela é tributarista. braba. E eu dividi com ela esse caso também. Chega para nós no escritório esse ano, tá? Um cliente para fazer a isenção do imposto de renda. Muito bem. O que serve de suporte para as ações dessa natureza, né? Prova documental, são os laudos e relatórios médicos, né? Muito bem. E aí, nessa ocasião, Cabral, eu identifiquei pelos carimbos e assinaturas que esse cliente havia passado com o seu médico de confiança no ano de 2016. E o seu médico de confiança era o meu pai, falecido em 2017. Nossa, Cabral, cara. isso daí, assim, você Arrepiou a alma, né? que foi um baita de um sinal positivo, né? E foi um caso, a gente está com essa ação caminhando em estágio avançado, já estamos obtendo um êxito e o prognóstico é bom. Mas foi um caso em que trouxe ali uma certeza de que a gente iria conseguir tudo que estivesse a nosso alcance, como de costume é feito, mas nesse caso com um sabor especial, como você deve imaginar, né? Nossa, eu arrepiei. Foi incrível. Eu foi arrepiei. incrível. Que coisa maravilhosa, né, cara? Foi muito Às legal. vezes as coisas acontecem, a gente nem entende por quê, mas tinha que ser seu esse caso aí. Tinha que ser seu. Você vê a letra dele ali assinando, arrepiou, como você bem colocou, né? Emocionante, né? Ó. E aí, Badão? História impressionante. Essa história, ela é 100% verídica, cara. Realmente, até eu fiquei incrédulo ali quando aconteceu. E quanto tempo demora por uma ação dessa, mais ou menos? É uma boa pergunta também, porque quando a gente advoga no direito tributário, a parte contrária é um advogado do Estado. Estado aqui com letra maiúscula. Tá. Então, se for o Fisco Federal, é um PFN, né? Um Procurador-Geral ali da Fazenda Nacional. Se for no âmbito estadual, é um procurador do Estado, aí sim, Estados e Distrito Federal, e idem, de igual forma, no âmbito municipal. Muito bem. O procurador, ele é um cara investido num cargo público. Então, ele não está defendendo o direito de um particular. Ele está defendendo aquilo que a gente chama de erário, que são os cofres públicos. Portanto, esse cara não pode transigir. Ele não pode negociar, não pode fazer um acordo com o Estado. Por isso que muitos falam, a ação de natureza tributária demora muitos anos. Por quê? Um dos motivos é o procurador, que é o advogado da parte adversa, eu estou brigando com o procurador sempre, ele não pode falar, eu quero fazer um acordo, porque o dinheiro não é dele, é do Estado. Tá? Então, isso mesmo. O outro motivo, só a título de curiosidade, é porque toda decisão desfavorável ao fisco passa pelo reexame necessário. Tá? Então, você tem uma remessa necessária. Então, toda decisão desfavorável vai ter que ter um recurso. Então, isso faz com que os processos se alonguem. No entanto, identificando uma massificação dessas demandas, porque cada vez mais, e a internet é fundamental nesse ponto, né, Cabral? Os contribuintes indo atrás, tendo conhecimento de seus direitos, né, tomando conhecimento de seus direitos, e os perseguindo, os contribuintes começaram a ajuizar essas ações. O que a Procuradoria fez? Uma norma que outorga, que autoriza a dispensa de recurso. Tá? Olha que interessante isso. Então, você vê que, às vezes, o Estado, ele dá muitas vezes ele tira com uma mão, mas ele dá com a outra. Aliás, a própria exposição de motivos dessa lei, que é essa lei de isenção do imposto de renda para moléstia grave, para doença grave, traz ali no seu racional o seguinte, olha, o cara que é portador de uma doença grave já vai ter um gasto adicional com medicação, com um plano de saúde complementar, com o tratamento em si, e ele já contribuiu a vida inteira, porque ele é aposentado. Então, tudo bem a gente isentar. Então, às vezes, o Estado ele é amigo do contribuinte. Nem sempre. E além disso, vamos ser sinceros, o cara não tem muito tempo para ficar esperando, né? Exatamente. Não dá para ele esperar 10, Pronto. 15 anos uma decisão. E aí, em resposta direta, que em uma linha aqui a sua pergunta, a gente tem, portanto, uma dispensa de contestação e até uma autorização para retirar eventuais recursos já interpostos. E o outro fator que é a tramitação prioritária. Essa sim está lá no CPC, que é o Código de Processo Civil. Então, o idoso, o processinho dele vai correr com uma tarja ali de tramitação prioritária. Nossos veinhos passam na frente, Passa. tipo fila de mercado, Então, né? assim, você que está assistindo ou que tem um pai, um avô, algum parente que esteja nessas condições, que cumpra os requisitos, né, autorizadores para gozar dessa isenção, pode também entrar em contato, nos procurar, porque são processos que tramitam muito rapidamente, são processos muito tranquilos, viu? Vale a pena, não vamos deixar dinheiro para o Estado, né, Cabral? Não tem porquê, gente. Não faz o menor sentido. Exatamente. O menor sentido. Para quem está assistindo e ficou encantado com você, com a área, com tudo, qual dica seria para quem quer começar no direito tributário?
por onde nisso? Tem que comer um livro? Tem que entrar na PwC? Tem que entrar numa Big Four? O que faz? Olha, mencionei no começo que eu sou cinéfilo, né? Tem uma frase do célebre filme Clube da Luta que fala que... Agora eu preciso só lembrar para não falar errado a frase, né? Mas você não faz omelete sem quebrar alguns ovos, tá? Numa tradução aí livre, é assim que funciona. Ou então o pessoal falava muito lá na Price mesmo, né? Que o milho que quer virar pipoca precisa passar pelo fogo. Ah, não tem jeito. O que eu quero dizer? Sim, recomendo você entrar numa Big Four. Recomendo porque vai ter seus percalços, mas em todas as áreas, né, haverá percalços. Então é uma boa escola, né, Cabral? É uma boa escola. E é um bom caminho, sem contar o estudo, né? Que deve ser constante. Nós temos excelentes, grandes, altivos doutrinadores na seara do direito tributário, pareceristas, inclusive, né? Que são pessoas ali proeminentes. Então, consuma esse conteúdo. E aí, por mais que nós estejamos na internet, no dia a dia, aqui é, sim, um conteúdo jurídico, um conteúdo denso. Então, fica a dica aí para o colega advogado ou que esteja se formando, que queira seguir na área do direito tributário. Passar por escritórios de renome, seja num consultivo, como é uma Big Four, seja num grande escritório, é altamente recomendado e se manter atualizado, estudando. Por quê? Se me permite também, Cabral? Claro. Vamos lá, eu sou advogado tributarista, eu quero atender uma empresa. O direito tributário não é fácil. Eu não vou mentir aqui. O direito tributário é uma área bastante complexa. Alguns dados, algumas estatísticas apontam, para vocês terem uma ideia, que uma empresa que está no lucro real, ou seja, são os grandes contribuintes do país, essas empresas precisam de 188 dias por ano para estarem em compliance tributário. O que isso implica dizer na prática? Eu preciso de mais de 6 meses, mais de 180 dias, só para não fazer coisa errada, tá? Só para estar em dia com as minhas obrigações acessórias, por exemplo. A obrigação acessória tributária é aquele preenchimento e transmissão, né, dessas declarações. Só que numa dessas, você começa a pensar enquanto empresário, tá, Cabral? Então, isso quer dizer que eu vou precisar ter um pessoal dedicado, um back-office ali, de gente que não trabalha para minha atividade fim, portanto, não me gera receita, durante mais de 6 meses do ano, só para não fazer coisa errada. Isso já sinaliza que o direito tributário é complexo. Fora que a legislação, como eu falei, até mencionei agora há pouco, ela é muito dinâmica. Um outro dado que eu gosto muito de apresentar é o seguinte: desde a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, e esse dado ele foi, de fato, passado ali por um fact-check, né? Isso daí, de fato, acontece. Tá. Imagina que nós temos diversos sujeitos ativos da obrigação tributária. Então, eu tenho 5.000 municípios para instituir, cobrar e fiscalizar IPTU, ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Eu tenho dezenas de estados para instituir, fiscalizar e cobrar o ICMS, o ITCMD, o IPVA. E eu tenho a União Federal para instituir e cobrar, atualmente, IPI, PIS e COFINS, IRPJ, CSLL, toda essa sopa de letrinhas que são as espécies de tributo. Vai mudar agora com a reforma tributária, teremos um período de transição, mas a realidade atual é: todo mundo que eu mencionei pode fazer lei tributária. Isso no poder legislativo. O poder executivo, por sua vez, também pode editar e promulgar normas. Por exemplo, as instruções normativas da Receita Federal do Brasil. Qual que é o dado? Em um dia útil, considerando um dia útil de trabalho, desde a promulgação da Constituição lá de 88, aproximadamente 2,5 normas, o número é quebrado porque é estatística, são promulgadas por hora no Brasil. Por hora? Por hora. Que isso, gente? Tá? Então, assim, caso tenha curiosidade, pode procurar e realmente essa informação procede, porque eu tenho, de novo, 5.000 municípios, eu tenho a Receita Federal fazendo instrução normativa, então realmente é algo muito complexo. Poxa, eu vou perguntar para o meu advogado qual que é essa lei de cabeça. Assim, me arrisco a dizer que na maioria das vezes, a não ser que seja uma lei que com a qual ele lide diariamente, ele não vai saber qual que é, porque realmente é um número, assim, astronômico, né? É um número astronômico de diplomas legais. Então, isso também vem para responder ao questionamento, né? Poxa, eu preciso estudar muito no direito tributário? Nossa. Preciso estudar muito. Se eu tenho basicamente 2 normas a cada hora no Brasil, você imagina que você vai ter um trabalho árduo aí pela frente, mas é um trabalho compensador. Eu não sei o que me chocou mais, se é isso ou se é aquele impostômetro que fica ali no centro da cidade com os números rodando. Nossa Senhora. Acho que tudo, né, Cabral? Tem algum feeling que a pessoa precisa ter, assim, alguma característica especial para ser tributarista? Paciência, né? Tem que ter muita paciência, porque os processos são longos. E acho que está aberto a doutrinar os clientes, a doutrinar principalmente aqueles clientes que são pessoas físicas, porque muitas vezes eles não entendem que o advogado tributarista está justamente brigando contra o fisco.
Então, eu já cheguei a ouvir dentro da minha casa. Poxa, mas você vai se dedicar, você vai se especializar em direito tributário? Ninguém gosta de pagar imposto. Pois, justamente. Que bom. A nossa parte adversa ali, a nossa parte contrária é justamente quem está te cobrando esse Cheguei. imposto. Muitas vezes com aquela sede arrecadatória, né? Quando a gente fala do afã arrecadatório, ou da sede arrecadatória do fisco, é isso. São tributos cobrados indevidamente e tudo mais. Então, assim, ter essa paciência para poder situar aqueles, principalmente que não são advogados, e a paciência também, porque os processos costumam ser longos. Mas, olha, eu devo dizer, são muito recompensadores, tá? Financeiramente falando, é uma área que traz bons retornos, tá? Eu acredito que dentro da advocacia é uma área que tem o seu prestígio, mas tudo isso cai por terra se você não tiver vocação. É uma área que exige muita dedicação, exige muito estudo, portanto, a vocação é uma condição sem a qual não funciona muito bem. Tem alguma relação com matemática? Tem muita relação com contabilidade, portanto, com a matemática, embora muitos contabilistas afirmem com grande convicção que as ciências contábeis são ciências humanas. Para mim, elas são ciências exatas de A a Z, né? Elas são do começo ao fim. Mas sim, Cabral, tem que saber matemática, usa muito Excel. Outro dia eu brinquei, falei, vou fazer direito para não precisar mexer no Excel. Eu tava com uma fórmula desse tamanho ali, só para criar, para fazer a apuração de um tributo ali, era de taxa Siscomex, na época. Então, assim, tem que também gostar de contabilidade, ou pelo menos tolerar a contabilidade. Não dá para escapar, né? Não tem como, Cabral. Meu querido, que bate-papo gostoso. Passou voando o nosso voando, tempo, né, só que eu ainda vou fazer umas perguntinhas para você. Vamos nessa. Você não vai escapar do de frente com o Cabral sem participar do quadro final. Agora que o bicho pega. Então, são algumas perguntinhas de bate-pronto. Você me responde o que vier na tua cabeça. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser o que você tiver em mente. Perfeito. Beleza? Amor. Letícia Púpio. Uma felicidade. Ter os meus 3 cachorros em casa me esperando para a hora que eu chegar. Hoje, com um pouco mais de tempo para poder dedicar à minha família, poder dedicar aos meus cachorros. Felicidade para mim é isso. E, se possível, viajar de vez em quando, que a gente também gosta, enquanto não temos filhos. Se não fosse tributarista, seria? Se não fosse tributarista, eu acredito que eu seria familiarista, assim como a minha esposa. É uma área que eu tenho muita afeição também. E se não fosse advogado? Músico. Qual a banda preferida? Beatles. Qual a música preferida para tocar? Dos Beatles. Qualquer uma dos Beatles? Dos Beatles, é lógico. Depois ele coloca na legenda aqui, tá? Here, There and Everywhere é a música que me lembra o meu pai. Tinha que ser dos Beatles, boa. né? Coisa Só bitomaníaco boa inveterado. demais, coisa boa demais. Se fosse uma música brasileira? Eu vou mencionar... É uma banda polêmica. Muitos dos meus amigos músicos, inclusive, criticam, mas eu gosto muito de Engenheiros do Havaí. Fica aí como recomendação uma música chamada Cruzada, do álbum Tchau Radar. É uma música linda, uma melodia incrível. Fica aí como a escolha, a eleita para música nacional. Anota aí, Badão, para nós colocar no carro para ouvir esse daí. Se você tivesse a oportunidade de almoçar com alguém, quem seria? Meu pai. Show. Imaginei. Imaginei. Também escolheria. Ou Hugo de Brito Machado também, que é uma referência aí no direito tributário. Meia hora com ele seria muito bem-vinda. Bacana. Algum país que você ainda não conheceu? Cara, a gente está indo agora, né? Fazer uma viagem que vai ser a realização de um sonho, né? A gente vai visitar, como eu brinco, vai visitar a Aurora, né? A gente vai conhecer a Aurora Boreal agora. E vai dar check ali em alguns países que a gente tinha muita vontade de conhecer. Mas eu vou mencionar a Turquia, que é um país que a gente ainda não conheceu e também está num plano aí para um futuro próximo. Bacana demais. Meu querido, foi uma honra te receber aqui. Toda minha. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o seu Instagram? @fabiocamargo.adv, que é a abreviação de advogado, @fabiocamargo.adv. Show, meu irmão. Olha, a câmera é toda sua. Pode olhar aqui para o João e deixar o seu recado para finalizar. No Natal, merece o like. Então, deixa aqui a sua curtida que nosso querido Fábio vai terminar aqui. Muito bem. Cabral, assim, apenas para expressar minha gratidão e enorme gratidão a você, a mentoria, tá? Que, como eu falei, de fato mudou o jogo. Aproveitar aqui esse momento para desejar um ótimo Natal para todos que estão nos assistindo, que venha um 2025 incrível e muito próspero pela frente, tá? E qualquer dúvida, não apenas demandas, mas também dúvidas que vocês tiverem que sejam afetas e relacionadas ao direito tributário, contem comigo. Estou sempre à disposição. E mais uma vez, Cabral, um caloroso abraço e meu muito obrigado aí por esse convite. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, viu? Valeu, João.